Servos de Deus a trombeta tocarem, breve Jesus voltará.
Olá, muito boa noite para você que está aqui junto conosco, nos acompanhando na página da Igreja Adventista do Parque Amazônia. É um privilégio muito grande receber você. E neste mês de novembro nós estamos trabalhando a série Sinais do Reino, onde através dos milagres realizados por Jesus nós temos a oportunidade de enxergarmos as características do Reino de Deus, as características do Filho de Deus, para que estas possam ser as nossas características também nos momentos tão difíceis que nós temos vivido até este presente momento. Então, muito bom que você está aqui e esteja nos acompanhando, seguir em todas as nossas redes sociais, quer seja o YouTube, Instagram principalmente, assim como também o Facebook. Nos acompanha lá, Adventistas Parque Amazônia. Se você será muito bem-vindo. E eu quero ler com você o texto bíblico lá no Evangelho de João. Sim, nós estamos estudando esses milagres através do Evangelho de João, onde nós encontramos sinais, características do Reino de Deus, que nós temos que aprender nos dias de hoje para que nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente acima de todas as coisas. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia neste momento, através do seu smartphone ou a Bíblia física mesmo, para juntos nós lemos o texto que vai ser alvo da nossa reflexão nesta manhã também. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, eu quero apenas relembrar você o objetivo do Evangelho de João: mostrar os sinais do Filho de Deus, para que Jesus possa ser identificado como Filho de Deus, mas não somente isso. João tem um objetivo muito peculiar ao escrever o seu Evangelho. Afinal de contas, ele escreve o seu Evangelho já no finalzinho da sua vida, no ano 96 depois de Cristo, quando ele está na cidade de Éfeso, no final da sua vida, e ali ele tem um objetivo muito claro: escrever o Evangelho para o grupo de crentes, de cristãos que se converteram depois de Jesus, ou seja, que não tiveram contato físico presente com Jesus, ok, fisicamente, mas apenas ouviam acerca de Jesus. E as pessoas se sentiam inferiorizadas, talvez assim como você hoje também, se sentiam inferiorizadas porque não tiveram essa presença física de Jesus. Entretanto, o que João quer destacar em todo o seu Evangelho é uma coisa muito clara: de que a presença física de Jesus, ela tem o mesmo poder de que a palavra de Jesus. Ou seja, eu não preciso viver fisicamente próximo de Jesus, porque a palavra dele, ainda que à distância, ela tem essa oportunidade, ela tem esse poder de mudar, transformar vidas. E é importante nós entendermos isso, porque o contexto que nós temos vivido, infelizmente tem sido difícil, e nós temos que entender a partir dessa perspectiva, ok? Você conseguiu me compreender? Então, a palavra de Jesus, ela tem tanto poder quanto a presença. Eu e você não temos uma fé inferior porque não vivemos fisicamente na época de Jesus, mas através do ouvir da palavra, o mesmo poder está disponível a nós hoje também. Então não se esqueça disso. Agora sim, entendendo isso, nós podemos entender de fato o milagre realizado por Jesus nesta ocasião. Então pega a sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 46 em diante, o texto diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais prodígios, de modo nenhum crereis. Verso 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Muito bem, por coincidência, o primeiro milagre de Jesus, ele foi realizado também na região de Caná. Ele continua a sua viagem, mas posteriormente ele volta até a cidade de Caná, a região de Caná mais uma vez, e ali ele realiza o seu segundo milagre, o seu segundo sinal destacado aqui no Evangelho de João.
E é interessante que, diferentemente do primeiro milagre de Jesus, onde você tinha ali uma festa, né? Essa não era talvez uma ocasião muito boa em si. Afinal de contas, nós temos aqui, dentre os personagens, claro, Jesus era o personagem central, mas entre os personagens nós temos a figura de um nobre que está buscando socorro, que está buscando auxílio para o seu filho. E isso nos faz entender uma coisa logo de imediato, quando nós olhamos para esse texto. A primeira coisa, Jesus ele trabalhou em favor de todas as classes sociais. O que isso significa? Que Jesus ele não faz aquela distinção daqueles que possuem mais, daqueles que têm um status maior, daqueles que têm uma consideração maior por parte do ser humano. E isso é importante e relevante para a gente também. Nós, como seres humanos, temos essa tendência de atribuirmos valores às pessoas. Ou seja, se a pessoa ela tem um valor maior, é porque ela possui algo a mais, é porque ela tem um status maior. E, infelizmente, muitas vezes as nossas relações humanas elas acabam se baseando por essa perspectiva. E qual que é o problema? Afinal de contas, nós temos que nos relacionarmos com as pessoas, mas indistintivamente de qualquer classe social, poder aquisitivo que a pessoa venha a ter. E o fato é que Jesus mostra que ele atua tanto em favor daqueles pobres e necessitados, dos publicanos e pecadores, mas também ele atua em favor daqueles que têm uma estima social muito maior. Então, essa é a primeira lição que nós podemos entender, de que a porta da fé ela estava aberta para todo aquele que escolhesse entrar, para todo aquele que ainda hoje escolhe entrar, independentemente do seu nível, do seu status social. Isso mostra que o Evangelho ele é muito inclusivo e nunca exclusivo, ou seja, o Evangelho existe sempre para incluir pessoas, para trazer pessoas cada vez mais para perto de Jesus, nunca para excluí-las, e é importante nós entendermos isso. Mas além disso também, diante dessa situação, Jesus mostrando que atende a todas as pessoas, a todo nível de pessoas, Jesus mostra também o pedido feito por aquele homem, e aquele homem chega diante de Jesus e faz o seu pedido, ele pede pelo seu filho, ele está desesperado por conta do seu filho, ele não sabe o que fazer. E se ele pede a Jesus, se ele vai atrás de Jesus, o que isso nos faz entender? De que ele possuía alguma expectativa de que Jesus pudesse atendê-lo diante da sua necessidade. E isso é interessante também, porque os problemas que nós enfrentamos afetam a todos. As doenças, a morte, o sofrimento afetam a classe social mais alta, assim como a mais baixa também. Afetam a todas as pessoas. E isso é importante nós entendermos. Nós não somos os únicos a sofrer. Todos sofrem. Então, independentemente do que você tem dentro da sua carteira, na sua conta bancária, o sofrimento chega. E isso mostra também que todos nós precisamos e devemos depender de Cristo todos os dias da nossa vida. Então, nunca se esqueça disso. Essa história ela vem para ilustrar justamente isso. Pobres e ricos, todos estes podem ser acometidos por diversos problemas. Então não se esqueça, a dor bate à porta de qualquer pessoa. Mas aqui nós entendemos também que Jesus ele prova a sinceridade daquele nobre. Aquele nobre, como eu falei para você, ele busca Jesus com esse objetivo. Porque se ele busca, é porque ele acredita que pode encontrar algo. Você concorda comigo? E aí então Jesus ele prova agora a sinceridade daquele homem. E ele fala o que para aquele homem? Olha, pode ir para sua casa e quando você chegar em casa você vai perceber que seu filho foi curado. Ora, você conseguiria acreditar de imediato nisso? Infelizmente hoje nós vivemos a filosofia de Tomé, onde muitas vezes, ou se não todas, é necessário nós vermos para daí então crermos. E aqui Jesus quer nos ensinar um aspecto diferente. Que nós precisamos primeiro crer para que depois nós possamos ver o milagre acontecendo. Jesus estava provando a fé daquele homem tinha a sua fé. Pode ser que seja ainda uma fé vacilante, mas ele tinha a sua expectativa, a sua esperança em Deus. E Jesus ele queria testar então a fé daquele homem. E esse nobre representa justamente muitas vezes a realidade que nós vivemos hoje. Quantas vezes você, nós temos buscado a Deus por interesse? Ou mais do que isso, quantas vezes nós baseamos a nossa fé em Deus diante de um milagre, um sinal que Ele é capaz de proporcionar? Hoje, no mundo aí afora, muitas pessoas baseiam a sua religião, a sua fé, a partir dos milagres
que eles podem testemunhar, que eles podem ver. Mas será que é saudável a nossa fé ser baseada em milagres? Jesus mesmo disse em várias oportunidades que não. Afinal de contas, a nossa fé não deve ser baseada em milagres, porque nem sempre o milagre vai acontecer. Dentro do plano da salvação, Deus permite que certas coisas ruins venham a acontecer conosco para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, em alguns momentos da minha vida eu não vou presenciar o milagre. Só que se eu baseio a minha fé nos milagres que vêm a acontecer, e eles não acontecem, o que acaba acontecendo? Frustração espiritual, ou seja, a minha fé fica vacilante. Então não baseie a sua fé nos milagres que Deus é capaz de proporcionar. Baseie a sua fé, de fato, na pessoa de Deus. E então, se for da vontade dele, você vai presenciar os milagres dele na sua vida. Mas quando o milagre não acontecer, a sua fé não será abalada. Então essa atitude não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que crer em Deus, ainda que não sejamos capazes de ver os seus sinais e maravilhas. Primeiro nós devemos crer acima de todas as coisas. Mas uma segunda coisa que nós percebemos aqui também é de que existe uma luta travada no coração daquele nobre. E nós vemos isso no versículo 49. Porque, como eu falei para você, aquele nobre ele possuía um certo grau de fé. Afinal de contas, ele buscar a Jesus representava que ele acreditava, que ele tinha expectativa de que Jesus poderia lhe atender de alguma forma. Só que Jesus ele tinha um dom, um presente muito maior para conceder daquele homem. Aquele homem foi atrás de Jesus buscando o quê? A cura do menino, do seu filho, não é isso? Assim como qualquer pai e mãe que ama os seus filhos o faria. Mas o fato é que Jesus não queria simplesmente isso. O que Jesus queria, além da cura daquele menino, era tornar o oficial, a sua casa também, participantes da bênção do Salvador e acender uma luz ali naquela cidade, naquela região de Cafarnaum. E o oficial do rei, aqui nessa circunstância, ele representa muitos de sua própria nação, que se interessavam em Jesus por motivos egoístas. Pelo que você tem buscado a Deus? É talvez pelo medo de não ir para o inferno, como geralmente a crendice popular prega? É talvez querer o céu? Já reparou como muitas vezes nós buscamos a Deus de uma forma egoísta? Apenas pensando nos nossos próprios interesses, satisfazer os nossos próprios interesses? Nós precisamos estar atentos a isso. Jesus demonstrou um amor altruísta por cada um de nós, não se baseando no interesse. É difícil para a gente, porque nós seres humanos somos acostumados a isso, desde a existência da nossa natureza pecaminosa. Mas o fato é que nós precisamos aprender a termos essa fé que não é egoísta, que não se baseia naquilo que eu posso ganhar, na vantagem que eu posso obter. E de certa forma era aquilo que aquele homem vivia naquele momento, porque ele buscou a Deus com qual objetivo? Um objetivo egoísta em si, por mais que era para o seu filho, era para satisfazer tanto a ele quanto a sua família. Entretanto, como eu disse a você, a nossa fé não pode se basear na forma egoísta. Mas o fato é que existe aqui uma recompensa na fé daquele homem. Lembre, uma fé vacilante de certa forma, mas porque em algum momento ele creu. Em qual momento? Quando Jesus ele disse para aquele homem ir para a sua casa, que o seu filho estaria curado, qual foi a reação daquele homem? Ele falou: Jesus, eu preciso ter certeza. Não, ele não questiona. Ele simplesmente vai para a sua casa, e eu imagino aqui com o coração confiante de que Jesus havia falado e seu filho havia sido curado. É interessante que quando ele está chegando na sua casa, já sai de dentro da casa ali, né, seus servos, e dizem para ele: olha, o teu filho está vivo. E eu acho que essas são palavras que comovem qualquer pai e qualquer mãe. Afinal de contas, eu sei que você pai, você mãe, você faria de tudo pelos seus filhos. Você daria a própria vida pelos seus filhos. Então você consegue imaginar a sensação de alívio que aquele homem estava vivendo? Você consegue imaginar o peso nas costas que havia saído? Ele achou que ele ia perder aquilo que talvez que ele tinha de maior valor na sua vida. E nesse momento que ele ouve: o teu filho vive, eu acho que então aquele peso nas costas sai. E agora ele pode sentir alívio. Se antes ele tinha agonia, se antes ele tinha incerteza no seu coração, agora ele tem paz e somente gratidão por aquilo que Deus poderia, ou melhor, aquilo que Deus tinha feito na vida dele. A fé que esse nobre demonstrou, ela é admirável e nós precisamos desenvolvê-la também. Não apenas esperando vermos os milagres acontecendo,
mas nós precisamos de fato crermos, antes mesmo de vermos estas coisas acontecerem. Porque a fé daquele homem, ela se mostrou realmente algo forte quando ele havia mudado a sua atitude, quando ele aprendeu a condicionar a sua fé. E é isso que nós precisamos fazer, condicionar a nossa fé à pessoa de Deus, não às circunstâncias, não ao momento em que nós estamos atravessando, ainda que os nossos olhos não sejam capazes de ver. Nós temos que aprender a condicionarmos a nossa fé de acordo com a vontade de Deus, para que então, por consequência, nós sejamos capazes de vermos os milagres acontecendo na nossa vida também. Por isso, creia antes mesmo de ver qualquer coisa acontecer. E quando aquele homem chega e os discípulos, os seus servos, vão até ele, ele faz uma pergunta interessante nessa pergunta pela curiosidade humana. A que horas mais ou menos aconteceu esse milagre? Ele estava tentando conectar na sua mente, para justamente ter a certeza de que fora Jesus. E quando aqueles homens, eles falam, isso, primeiro que isso não demonstra uma falta de fé daquele homem, mas sabe aquelas pequenas curiosidades que a gente tem? Às vezes quando Deus proporciona um milagre pra gente, a gente fica tentando entender, nossa, mas como foi que aconteceu isso? De qual forma? Não é por falta de fé, é uma curiosidade de certa forma. E é justamente isso que permeia o coração daquele homem naquele momento. Porque o milagre é tão grande que ele quer entender para que isso traga ainda mais felicidade para ele. E nós vemos o resultado final disso. Qual foi o resultado final que nós encontramos ali? Eu li justamente aqui no finalzinho, no capítulo 4, no último verso, na verdade, no penúltimo, versículo 53, o que o texto diz, a conclusão. Com isto, ou seja, com esse milagre acontecendo, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E qual foi a consequência agora? E creu ele e toda a sua casa. Jesus, ele nunca faz um milagre de maneira parcial, ele faz um milagre completo. E ele queria, como eu falei no início da mensagem dessa noite, de que ele queria estabelecer um ponto de luz na vida daquela família, na vida daquela comunidade. É justamente isso que nós podemos entender através dessa história. O poder de Deus, ele tem palavra. Ou melhor, a palavra de Deus tem poder. E é importante nós entendermos isso na nossa vida também. Afinal de contas, quantas vezes nós duvidamos quando os nossos olhos não são capazes de enxergar? Por isso, creia, ainda que você não veja, mas creia para que você possa ver. Para que você possa ver os milagres acontecendo na sua vida também. Não se esqueça disso. A palavra de Deus, ela tem poder. E esse mesmo poder está disponível para mim, para você, para todos nós nessa noite também. E este é um sinal do reino de Deus. Este é um sinal do Filho do Homem, de Jesus. Ele é tão poderoso que apenas a sua palavra, ainda que a uma distância, pode causar milagres, cura, transformação na vida das pessoas. Você crê nisso? Quero convidar você nesse momento a junto fechar os seus olhos comigo e enquanto eu oro, você pensar em alguma pessoa que precisa de oração nesse momento, para que a palavra de Deus, para que a resposta desta oração possa alcançar essa pessoa, porque Deus tem poder para fazer isso, não importa a distância, não importa as barreiras físicas ou humanas que venham a existir, Deus tem a capacidade de proporcionar tudo isso. Você crê? Feche os seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus, como é bom, Pai, nós estudarmos a Tua Palavra e entendermos os milagres que o Senhor fez no passado, mas também, Pai, entendemos que o Senhor faz milagres ainda hoje também. E é por isso que nós pedimos a Tua ajuda e o Teu auxílio neste momento, Pai, porque muitas vezes a nossa fé é vacilante, muitas vezes nós esperamos sinais, prodígios, para daí então crermos. Mas, Pai, diante da revelação que temos, que é a Tua Palavra, nós entendemos que nós precisamos crer antes mesmo de vermos as bênçãos e milagres acontecerem na nossa vida. E é por isso que nós pedimos a Tua ajuda. Fortalece, Pai, por favor, a nossa fé a cada dia mais. Nos abençoe, guarde e esteja com cada ouvinte, com cada pessoa que está assistindo essa mensagem neste momento. Assim como também a pessoa que nós pensamos que precisa, Pai, do Teu auxílio. Sabemos que não existe dificuldade, barreira alguma para o Senhor. Por isso entregamos a nossa vida e a vida destas pessoas nas Tuas mãos, porque queremos, Pai, os Teus milagres também, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia, e é por isso que oramos, no nome daquele que tudo pode, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu espero você na próxima semana, na próxima quarta-feira, para juntos nós continuarmos a estudarmos os sinais do reino de Deus, os sinais do Filho de Deus
aqui neste mundo. Uma boa noite para você, forte abraço.